Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite. Está no ar mais um jornal de prestação de serviço. Este é o jornal da Central Brasil TV e da Top TV. Eu sou Johnny Schemberg. Começa um sentimento de civismo no país. Detona-se esse levante graças às ações da voz rouca pelas ruas. O Brasil está tomando um novo rumo patriótico. Esse fenômeno se exalta ao perceber o povo as ameaças que rondam a nossa pátria. Sempre foi assim nas demonstrações dos processos revolucionários, cuja história nos conta desde os tempos da tomada de Bastilha, do conflito americano do norte contra o sul escravagista, da declaração da independência do Brasil com Tiradentes e D. Pedro I, além da Segunda Guerra Mundial. Esta é a história do mundo. A constante busca por justiça transformou o mundo e esta metamorfose volta a se aplicar nos dias de hoje no Brasil. Aguardemos, pois o futuro nos reserva melhores dias. Atenção, de nada adianta isso se o país não for democrata. A democracia se estabelece para buscar alternativas para o bem de todos. O texto é de Paulo Abas. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, Johnny Schemberg. Boa noite. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou o novo calendário para a aplicação da segunda dose da Coronavac, prevendo a aplicação do imunizante em idosos com 67 anos de idade entre hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, dia 7. A vacina será administrada somente pela manhã nos postos de vacinação da cidade do Rio de Janeiro. No sábado, o calendário prevê a aplicação da segunda dose da Coronavac nos idosos com 66 anos de idade. A aplicação da segunda dose da Coronavac chegou a ser suspensa porque a Secretaria Municipal de Saúde aguardava as novas remessas da vacina produzida pelo Instituto Butantan. No fim de semana anterior, cerca de 54 mil doses da vacina foram entregues ao Rio de Janeiro e foram distribuídas aos municípios. O governo federal decidiu antecipar o pagamento do abono anual, equivalente ao 13º salário, devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social neste ano. A medida consta em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União. O pagamento ocorrerá em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do benefício devido em maio de 2021, será paga juntamente com os benefícios desse mês, entre os dias 25 de maio e 8 de junho. A segunda parcela será paga com os benefícios da competência do mês de junho de 2021, entre 24 de junho e 7 de julho. O pagamento do abono anual ocorre, em geral, nas competências agosto e novembro.
Mais de 7.400 escolas rurais contam com internet via satélite, graças ao programa Educação Conectada. De acordo com o ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro, mais de 2,4 milhões de estudantes estão sendo atendidos com esta tecnologia. Em 2020, mais de 165 milhões foram investidos no programa. Essa é apenas uma das iniciativas para conectar estudantes. Milton Ribeiro destacou que durante a pandemia a pasta distribuiu a estudantes do ensino superior chips de acesso à internet para que eles pudessem seguir com o ensino à distância. Veja só essa situação, senhoras e senhores. Ao invés de pagar 5 tributos ao comprar um produto, o consumidor pagaria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Caso se tratasse de um produto que poderia causar danos à saúde, o imposto seletivo seria acrescentado. Esta proposta constou no parecer do relator da reforma tributária, o senhor Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. E esse relatório foi lido na Comissão Especial Mista do Congresso. O texto previa a extinção de 2 contribuições, a do Programa de Integração Social, o PIS, e o da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS, e de 3 impostos. O Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o Imposto sobre Serviços, o ISS. Até que então, o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, extinguiu a comissão especial da Casa que analisava esta reforma. Segundo ele, os trabalhos da comissão expiraram há 1 ano e meio e o encerramento evitaria contestações judiciais no futuro. Essa decisão ocorreu horas depois do relator da reforma tributária, o senhor Aguinaldo Ribeiro, ter lido o parecer sobre o tema na Comissão Mista de Deputados e Senadores, onde estava sendo discutido um texto consensual antes da votação nas 2 casas. O presidente da Câmara prometeu buscar entendimento com o relator e líderes partidários da Câmara e do Senado para garantir uma saída para o impasse da tramitação da reforma tributária. Agora, vamos fazer um modelo de tramitação eficiente para que possamos aprovar a reforma tributária possível no prazo mais rápido, disse o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Em instantes, saúde e bem-estar com a doutora Sani Louro. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O vírus está mais rápido e transmissível e só temos 2 maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Marli e é uma paciente que me procurou porque está com muita dor no joelho. É uma artrose avançada, onde o joelho dela ficou dobrado, ficou flexionado assim durante a marcha, durante a caminhada dela. E cada passo que ela trocava, ela sentia muita dor, como se tomasse um choque no joelho. E aí ela me procurou dizendo assim, ou eu vou para a cirurgia, ou eu vou para uma cadeira de roda. Então eu quero apresentar a vocês a Marli. Marli, você estava me dizendo que aquele choque que você tomava no andar tá melhor e que também você se sentia mais curvada, mais inclinada para frente com o tronco e também o joelho mais dobrado e que mecanicamente isso já mostrou um progresso. Mas que tem uma dor de artrose mesmo que à noite tá te dando maior suor de camisa porque você tá com dificuldade para dormir de tanta dor, não é isso? Exatamente. Então tá, então a gente conseguiu até agora, com 4 sessões, uma melhora daquele choque no andar. Você consegue andar por mais tempo agora?
Eu tô conseguindo já uma volta pela casa que eu não conseguia. Nem isso? Nem isso, mas Tá. já tô conseguindo, já não tô mancando. Isso também é bom. Aqui me tirou assim um peso, eu mancava demais. E aquele choque que me dava também, Tá. não tô sentindo mais. Então, assim, agora você ainda não consegue andar por muito tempo, mas já consegue andar mais e tem uma qualidade melhor de vida. Mas ainda o sono, que é a parte que nós vamos conseguir... Ainda tá complicado. que nós vamos conseguir resolver daqui para frente, vamos lutar por isso. Como a artrose dela é severa, ela é uma indicação cirúrgica. Mas por que a gente está fazendo a terapia se a solução é a cirurgia? Porque às vezes uma pessoa não quer fazer cirurgia, às vezes a pessoa não pode fazer cirurgia e muitas vezes a gente pode melhorar a condição dela para que ela tenha um pós-cirúrgico muito melhor. Então, nós temos hoje 2 opções de cirurgia para artrose de joelho. A prótese, que é a mais conhecida, substitui o joelho por um joelho artificial, e a cirurgia das células-tronco, que implanta células-tronco no joelho e faz uma renovação desse joelho ao longo aí do tempo de 6 meses a 1 ano para recuperar o joelho. A Marli, ela é mais favorável à cirurgia de células-tronco. Mas se o joelho dela estiver muito dobrado e ela tiver muita limitação ali da mobilidade dela, não vai ser possível essa técnica cirúrgica. Então a gente está trabalhando para deixar esse joelho mais estendido, para dar uma condição mecânica melhor, para se tornar possível uma cirurgia de células-tronco. Essa dificuldade dela de extensão, então vai fazer com que a gente alongue aqui um pouquinho mais essa parte posterior dos músculos para conseguir fazer essa extensão. Aqui a gente trabalha um pouquinho a patela para descolar ela um pouquinho, liberar o movimento dela em relação aos joelhos. Trabalha, parece que não é importante, mas trabalhar a pele, soltar a pele fica aderida. E aí a pele adere ao tecido subcutâneo, às membranas, às fáscias e aos músculos. Então, você precisa liberar toda essa parte de pele, liberar essas aderências, esses coladinhos. Se vocês observarem, a diferença que está dos pés. Um está muito mais alto do que o outro, porque esse tem alongamento. E esse joelho aqui que tem a retração, ó, ele não abaixa. Ó, então, a gente vai o quê? Trabalhar um pouquinho aqui, liberando as aderências nessa região, tracionando e alongando. Pessoal, essa daqui é uma joelheira articulada. Ela tem uma dobradiça aqui na lateral, ela é mais reforçada. Então, para quando o paciente tem artrose e tem dor no caminhar, é indicado uma joelheira assim. Só tem que tomar cuidado para não apertar muito os velcros, porque daí pode achar que o joelho tá ficando inchado e ele tá assim por conta de muita pressão no local, tá? Então, colocar direitinho a joelheira e usá-la para marcha. Também pode ser usado uma muleta canadense para tirar um pouco do apoio, e para dormir quando tem dor noturna pode ser usado um emplasto, tipo esses de carvão ativado, que não fica esfriando e esquentando, ou que tenha substâncias medicamentosas. Pode também, mas é que você só pode usar por pouco tempo e daí você já não pode usar novamente. Então, se é de carvão ativado, tipo um emplasto da Calminex, você pode colocar no seu joelho, passar uma faixinha e dormir, que ele vai ficar com uma temperatura um pouquinho mais elevada, e isso pode ajudar também na dor. Então, são cuidados, são apoios que possam ser usados no dia a dia para melhorar também a condição do paciente, além da terapia. Quero agradecer a Marli. Nossa, eu é que tenho que agradecer, porque eu estou sentindo a cada dia a melhora no meu tempo, na minha qualidade de vida, que estava complicado. E eu estou sentindo agora que estou vendo luz no fim do túnel. Isso que é bom. É exatamente para isso que a gente serve. Então, ó, precisando, se você tem artrose, se você tem dores e sente que precisa de ajuda, a osteopatia pode ser uma opção para você. A Rede Estadual de Ensino do Paraná terá, a partir do próximo dia 10 de maio, uma volta gradativa às aulas presenciais. O retorno deve acontecer paralelamente às vacinações dos professores da rede de educação, programada ainda para este mês, em um momento de queda na taxa de transmissões e também nos indicadores do contágio. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior.
há 3 critérios para a definição de quais colégios devem ter prioridade para voltar às atividades presenciais. O primeiro deles é o acompanhamento das cidades onde houve retorno das redes municipais de ensino e também do transporte escolar. Além disso, serão priorizadas as instituições de ensino onde alunos em situação de vulnerabilidade e sem acesso a equipamentos digitais para realizar as atividades remotas. Em 2020, 181 municípios paranaenses e o Estado receberam 25,4 milhões de reais de compensação financeira pela exploração de recursos minerais e de royalties pela exploração de petróleo e gás. A informação está no informe numeral 4 de 2021, divulgado pela Divisão de Geologia do Instituto Águas e Terras, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e também do Turismo. O recolhimento foi realizado por 501 empresas. A mineração de rochas carbonáticas liderou com 31,1% do valor, seguida de rochas para produção de brita e revestimento, com 29,8% e areia, 7,9%. Os royalties pagos pela Petrobras, pela exploração do xisto, tiveram um aumento de 15,37% de 2019 para 2020, passando de 7,09 milhões para 8,18 milhões de reais. O Estado recebeu 5,73 milhões e o município de São Mateus do Sul arrecadou 1,64 milhão de reais. Pier Petruzzello, do PTB, conseguiu derrubar a proposta de parcelamento de multas de trânsito durante a pandemia, de autoria de Demian Couto, mas saiu menor do que entrou e queimado na Câmara Municipal de Curitiba. Desesperado, ele mobilizou os blocos para votarem contra. Foi até patético a expressão contra o vereador. Focou um membro da base governista de Rafael Greca de Macedo, desgostoso, logicamente, por ter votado contra a preposição por força de tratoraço. Indiscutivelmente, a Casa de Leis de Curitiba foi contra o interesse público ao impedir o parcelamento de multas de trânsito mais generoso durante a pandemia. Mas, para azar de Petruzzello, existe uma lei antiga do ex-vereador Jairo Marcelino, falecido no ano passado, que prevê o parcelamento definitivo. Preocupa os empresários que detêm concessões do transporte público em Curitiba, seus ganhos diminuíram. Os vereadores Sargento Tânia Guerreiro, do PSL, e Éder Borges, do PSD, querem punir empresas de transporte coletivo de Curitiba que não adotam medidas para reduzir a lotação dos ônibus de Curitiba para atenuar a pandemia do coronavírus. No último dia 15 de março, eles apresentaram um projeto de lei na Câmara Municipal reduzindo para 50% a lotação máxima dos ônibus e criando multa de R$5 mil por veículo flagrado, excedendo a esse limite, a ser cobrada, logicamente, pela Urbis, concessionária do transporte coletivo de nossa cidade. Um projeto com patente aprovado ao Programa de Propriedade Intelectual, com foco no mercado, de uma parceria do Sebrae Paraná, Governo do Paraná e Fundação Araucária, criou um interruptor elétrico à prova de explosões. A autoria é do pesquisador Benhur Congora, aluno do programa de pós-graduação, stricto sensu, em Energia e Engenharia da Agricultura, em funcionamento no campus de Cascavel. A invenção, em síntese, é um dispositivo eletrônico destinado ao controle do acionamento de lâmpadas. O sistema, que trabalha a partir do menor nível da corrente, tem um dispositivo antifaísca
podendo ser instalado em ambientes empresariais e também residenciais. Com a patente, essa tecnologia pode ser produzida em escala industrial para ser disponibilizada ao mercado consumidor. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Estamos de volta, John Tchemberg, com o Caderno Internacional. A Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, informou que iniciou uma análise em tempo real da vacina Coronavac, da chinesa Sinovac contra a Covid-19, com base em resultados preliminares de testes com animais e humanos que indicam que o produto gera resposta imunológica contra o novo coronavírus. Dados da vacina serão analisados à medida que se tornarem disponíveis para ajudar a acelerar possíveis aprovações, disse a EMA. Trata-se da primeira vacina chinesa que a agência estuda em tempo real e a quarta vacina contra a Covid-19 sob análise. As outras são da CureVac, da Novavax e a russa Sputnik V. O presidente colombiano Iván Duque disse que vai retirar a proposta de reforma tributária de pauta, depois de protestos muitas vezes violentos no país e de ampla oposição por parte dos parlamentares. Os protestos contra a reforma causaram diversas mortes em todo o país. Estou pedindo ao Congresso que retire a lei proposta pelo Ministério da Fazenda e elabore urgentemente um novo texto que seja fruto do consenso, a fim de evitar incertezas financeiras, disse o presidente em vídeo divulgado à nação. A Comissão Europeia propôs aos Estados-membros uma flexibilização das atuais restrições às viagens não essenciais para a União Europeia, sugerindo especialmente que seja permitida a entrada de cidadãos de outros países já vacinados contra a Covid-19. Tendo em conta o progresso das campanhas de vacinação e a evolução da situação epidemiológica em nível mundial, a Comissão propõe aos 27 estados que reabram as fronteiras a todas as pessoas provenientes de países com boa situação epidemiológica, mas também aos que tenham recebido a última dose recomendada de uma vacina autorizada pela União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a meta de vacinar 70% dos adultos norte-americanos com pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid-19 até o feriado do Dia da Independência em 4 de julho e incentivou particularmente os jovens de 20 a 30 anos a se vacinarem. O presidente, que fez do combate ao coronavírus uma das prioridades de seu governo, havia anunciado anteriormente o dia 4 de julho como a data prevista para que os norte-americanos pudessem se reunir novamente em pequenos grupos para sinalizar um retorno a uma maior normalidade no meio da pandemia. A Assembleia Nacional da França aprovou um projeto de lei abrangente contra mudanças climáticas que impedirá futuras expansões de aeroportos, proibirá aquecedores de terraços ao ar livre e diminuirá resíduos de embalagens. A França almeja reduzir as emissões de efeito estufa em 40% até 2030, na comparação com os níveis de 1990. Mas ativistas ambientais dizem que o país está se arrastando. Em fevereiro, um tribunal determinou que o governo francês precisa fazer mais para combater a mudança climática. Depois do intervalo comercial, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos,
Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com o Birubiru e Zé Domingos. Alô, Júnior, aquele abraço, boa noite a você, Zé Domingos, meus cumprimentos, boa noite. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Atletiba, mais um clássico. E a gente, você vai falar o nome todo dele aí? O nosso glorioso Nico tem história em Atletiba, né, Zé? Deixou um legado extraordinário, o Livaldir Toaldo, o Nico. E por que esta referência ao Nico neste dia de Atletiba? Porque exatamente há 2 anos falecia um dos maiores ídolos da história do Coritiba Futebol Clube e do futebol paranaense. O Nico era praticamente unanimidade, era benquisto por torcedores de outros clubes, porque era um italianão diferente, boa praça, boa conversa, simples, humilde, foi jogador de seleção paranaense, brilhou intensamente. No final dos anos 50, Haroldo Fedato, um extraordinário jogador de futebol, começava a se despedir dos gramados. Ele, o Estampilha Rubra, o grande capitão Fedato, estava parando de jogar. E o Coritiba precisava encontrar um substituto para Fedato. Foi buscar no bloco morganal o Carlito, um bom zagueiro. O Carlito foi para o Coritiba e no primeiro treino, por ser temperamental, teve discussões e não voltou mais. Daí o Coritiba pensou no Alceu, que jogava no time de aspirantes. Tentou o Alceu. O Alceu jogou até relativamente bem, mas nunca foi aquela unanimidade. Daí veio o Caneta, um outro jogador criado nas bases do Coritiba, e o Caneta também não correspondeu. O Coritiba procurava um zagueiro. Contratou Aurélio, também não correspondeu. E daqui a pouco surgia, em 1959, no Água Verde, Nico. E o Nico, aquele zagueirão, firme, forte, começou a se destacar. E o Coritiba foi buscar o Nico no Água Verde. E o Nico veio para o Coritiba. E o Nico ganhou a simpatia do torcedor, foi chamado o espírito da raça, jogou por 12 anos consecutivos no Coritiba, ganhou inúmeros títulos e hoje é sempre lembrado pela torcida coxa branca. Há 2 anos, aos 82 anos de idade, morria Livaldir Toaldo, o Nico, uma das maiores expressões do futebol paranaense, um zagueiro sempre lembrado. Bem colocado pelo Zé, porque hoje a gente vê tantos zagueiros aí de Atlético, no Atletiba, como aconteceu, do Coritiba também, realmente, literalmente, pisando na bola. Estou agradecendo a sua recepção. Encerramos aqui mais um jornal da Central TV Brasil e da Top TV. É calmo o início da madrugada. Saúde a todos sem exceção. Shalom. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.